Boa tarde para você que nos acompanha aqui pela JMV TV. Aqui comigo hoje o pré-candidato a deputado federal pelo Partido Progressista, Anderson Batata. Ele veio aqui conversar um pouquinho com nós, com você internauta que nos acompanha. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, Grace. Meus cordiais cumprimentos a todos os nossos queridos amigos internautas. É uma satisfação podermos estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, que é a política. Apesar de estarmos vivendo aí uma crise moral, econômica e principalmente política no nosso Brasil, compreendo a importância de nós estarmos hoje aqui conversando sobre esse tema. A população está um pouco desacreditada, né, Anderson? Mas a importância também de participar dessas eleições. Justamente, todos estão com o pé atrás em relação à política. E nós também estávamos assim até um pouco tempo atrás. Mas, analisando e refletindo um pouco em relação a isso, chegamos à conclusão que realmente as pessoas de bem, aquelas pessoas que querem a mudança do quadro que está aí, devem participar. E pode-se participar para tentar ajudar, para tentar mudar alguma coisa de duas formas. A primeira, sendo candidato, dando a cara à tapa, sendo uma opção ao eleitor. E a segunda, é claro, e a mais importante, é o voto. E nós temos percebido que a comunidade está receosa justamente por essa crise política. Mas essa crise não é culpa da população, é uma culpa dos próprios políticos, que durante os procedimentos eleitorais acabam acusando indistintamente os outros candidatos, tentando desconstruir a candidatura dos outros, ao invés de dizer o que vão fazer e o que pretendem. E é claro, esse mecanismo de corrupção que assola o nosso país e que hoje, graças ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às redes sociais e o processo de transparência estão trazendo à tona tudo aquilo que está de errado. Então, nós temos a oportunidade de passar o Brasil a limpo. Precisamos, para isso, participar do processo, sendo candidatos e também participando como eleitores. Tá certo, Anderson. Bom, e a tua trajetória na política começou já tem um tempo, né? Poderia contar um pouquinho para o pessoal que nos assiste da tua trajetória? Olha, a política foi algo que sempre esteve presente em minha vida. Já com 6, 7 anos de idade, eu tinha 2 tios, que são 2 políticos conhecidos na nossa região, de muito caráter, 2 pessoas simples e de uma trajetória política muito bonita, que foi o Silvio Gonçalves da Luz, ex-vice-prefeito de Indaial por 2 vezes, 4 vezes vereador, e também o Serginho, que foi 3 vezes vereador, 2 vezes prefeito da cidade de Indaial, hoje também pré-candidato a deputado estadual. Então, são pessoas que, à sua época, me mostraram que a política do bem, de fazer algo de bom para a cidade, ela existe e é possível. Então, já com essa tenra idade, eu queria chegar logo em casa da escola, fazia a tarefa para poder sair com eles, entregar santinho, participar dos comícios, andava de Kombi, de Fusca, entregando material, balançando bandeira, enfim, a festa da democracia que existia e essa política do bem. Então, aprendi com eles todo esse gosto por participar da política, sem profissionalismo. Já estava inserido ali, automaticamente já participava. Exatamente, é o trabalho de cidadania, né? Ser cidadão significa participar também da eleição. Então, já muito jovem, eu gostava de participar. E quando cheguei aos 16, 17 anos, e aí chega a parte vocacional da nossa vida de estudante, e aí o meu pai perguntou assim, olha, Batata, o que tu queres fazer na tua carreira? Ele disse, olha, pai, eu gosto muito de participar da política, gosto de ajudar as pessoas, gosto de atender bem e conversar. Então, ele me sugeriu, como uma profissão, né, seguir a carreira jurídica, fazer o curso de Direito, para poder conhecer bem os direitos dos cidadãos, a participação na política, o direito constitucional, enfim. Foi assim que eu entrei no curso de Direito. Logo no ano 2000, eu passei também no concurso para servidor do Poder Judiciário. Então, minha carreira dentro do Poder Judiciário, trabalhando como secretário do Juizado Especial, que é um serviço público de mediação, conciliação, de atendimento das pessoas, eu sempre correlacionei isso com uma participação política. Então, me formei em Direito, também tenho formação em História,
sou professor universitário e gosto de fazer política por participar. Nunca ocupei cargos de indicação política. Graças a Deus, tenho ficha limpa, que é um dos prerrogativos essenciais para a nossa política hoje. E fui, então, no ano de 2001, assumir a primeira vez a Câmara de Vereadores de Indaial. À época, com 21 anos, fui o vereador mais jovem da nossa cidade. Já na eleição seguinte, gostando de política, participei como candidato a vice-prefeito. Não tivemos êxito naquela oportunidade. Foi uma eleição muito disputada. Aqueles que lembram dessa eleição foi quando Indaial teve a decisão de apenas um voto. Na eleição seguinte, fui candidato a vereador novamente. Tive a satisfação de ter sido eleito, o mais votado do nosso partido. E na eleição seguinte, aí montamos uma coligação para apoiar o então prefeito Serginho à reeleição. Eu novamente tive a satisfação de ser o vereador mais votado do nosso partido. Fui presidente da Câmara e sempre participei com muito gosto e muito orgulho. Na eleição seguinte, poderia até ter sido novamente candidato a vereador. Mas aí eu coloco muito em regra os princípios que você prega, você tem que praticar. E como eu tenho um princípio que diz o seguinte, eu sou contra a reeleição para mandatos executivos e sou contra a reeleição de mais de 2 mandatos no Legislativo. Então, como eu poderia ser novamente candidato a vereador se eu sou contra a reeleição por mais de 2 mandatos? Parecendo incoerente daí, né? Exatamente. Então, você tem que coincidir o discurso com a prática. Então, o que eu fiz? Fui candidato a prefeito. Coloquei meu nome à disposição, participei da eleição lá então no município de Indaial em 2016, coloquei minhas propostas, meus planos e fui conversar com a comunidade, debatendo com os demais candidatos e fiz um processo democrático de cidadania. Claro que eu me sinto satisfeito com o resultado, tivemos aí praticamente 6.000 pessoas que se dirigiram de suas casas até o momento da votação com o nosso nome na cabeça, com as nossas propostas e confiaram no nosso trabalho. Isso, para mim, é o que mais me dá satisfação. Alguém que acreditou no projeto. Então, é claro que a gente não teve êxito na eleição, mas me senti muito satisfeito e muito feliz com esse resultado. E, é claro, agora nós estamos aí em um novo processo eleitoral que o nosso país precisa passar e estou novamente colocando meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal para representar a nossa microrregião. E por que eu falo isso? Qual a importância de nós termos um deputado aqui do Médio Vale do Itajaí? Nós, com frequência, vemos aí deputados de outras regiões comparecer aqui e destinar verbas, por exemplo, para nossas cidades. E a gente acompanha pela mídia impressa, pelas redes sociais, que esses deputados trazem 150, 200 mil reais, às vezes 500 mil reais para um município. Quando, na verdade, se a gente for estudar o orçamento geral da União, nós vamos encontrar lá que cada deputado federal tem direito de emendas impositivas, um valor de aproximadamente 15 milhões por ano. Então, se você pegar esse dinheiro e você dividir aqui pelas nossas cidades do Médio Vale, por exemplo, Indaial, Timbó e Pomerode, que é as cidades com maior índice populacional, e você destinar 2 milhões de reais para cada uma. As demais cidades, Ascurra, Piúna, Rodeio, Benedito Novo, Doutor Pedrinho e Rio dos Cedros, cada uma 1 milhão por ano, você certamente em 2 anos abate todas as dívidas na área da saúde, dos hospitais, e aí ainda começa a sobrar dinheiro para outros investimentos prioritários. Então isso é trabalhar pela nossa região. Enquanto nós não tivermos o voto regional, nós temos que trabalhar na conscientização da população, para focar nesse voto. Então, o importante, 2 situações. Fazer com que o voto regional aconteça por uma conscientização do cidadão e aproveitar os nossos candidatos daqui, analisando as suas propostas, analisando o seu currículo, que é muito importante. Na rede social tem lá, você vai saber quem é ficha limpa, você vai ver quem tem capacidade, quem está preparado para ocupar um cargo desse. Então, nós temos excelentes candidatos aqui na nossa região. Por exemplo, em Indaial, nós temos hoje 5 pré-candidatos a deputado estadual.
Temos lá o Serginho, como eu já falei, foi um excelente prefeito da nossa cidade. Temos a Aurora, que é a vereadora. Temos o Molinari, que também é vereador. Temos o Alain, um jovem advogado que está colocando seu nome à disposição como deputado estadual. E também o Rubens Ittner, que foi vereador comigo. Ele foi 4 vezes vereador, tive a oportunidade de acompanhá-lo. É um homem correto, um homem honesto. Aqui na cidade de Timbó também temos 3 pré-candidatos, por enquanto que eu sei, que eu tenho ouvido, que é o Laércio, que foi um excelente prefeito. Temos o Rubão, que tem aí uma conduta ilibada na comunidade. O taxista Voltolini, que é uma pessoa conhecidíssima aqui da região, já foi várias vezes candidato. Pomerode, temos 2 jovens candidatos, o Rafael Hampton e o Rafael Fitzenreiter, 2 expressivas lideranças da comunidade. Então vejam que nós temos essa opção. A federal, estou colocando meu nome à disposição nesse amplo colégio eleitoral que é a nossa microrregião. Fazendo um cálculo rápido, nós temos 145 mil eleitores aptos a votar. Possível de elegermos tranquilamente 3 deputados estaduais e 2 federais. E federais nós temos aqui pré-candidatos 2 ou 3 no máximo. Temos que ainda aguardar aí o encerramento das inscrições para ver quantos vão ser efetivamente. Mas nós temos esse poder e essa capacidade. Basta efetivamente o eleitor se conscientizar da importância desse voto regional. Tá certo, Anderson. Bom, e para finalizar aqui o nosso vídeo, quais são as principais causas, as principais bandeiras que você defende? Poderia contar um pouquinho para nós? Olha, nessa eleição nós temos que ter em mente alguns itens muito importantes. O primeiro deles é a ficha limpa. O candidato hoje, a política, na verdade, hoje ela não admite mais 2 situações. É o candidato corrupto e o candidato despreparado. Então, o foco é o seguinte: adianta o cara ser preparado, ser competente e ser desonesto, que ele vai meter a mão lá no negócio e não vai funcionar. E se ele for honesto, for um cara correto, mas ele não entende do que está fazendo, ele vai acabar sendo enrolado por aqueles que estão ao seu redor e que pode também acabar fazendo alguma falcatrua. Então, hoje a política exige preparação, competência e honestidade. É essencial. Então, o foco inicial é isso. E, claro, nós estamos aí com o currículo e com depoimentos de pessoas para mostrar que efetivamente nos preparamos. Tenho gestão pública, nível superior em Direito e também em História. Estou efetivamente preparado para esse momento de colocar o nome à disposição da nossa sociedade. E, é claro, defendo os princípios da família, quero colocar à disposição das pessoas e dizer que defendo o Estado mínimo. O Estado precisa cuidar dos interesses essenciais da comunidade: educação, saúde, segurança pública. Tudo isso aliado à cultura é essencial para nós termos um desenvolvimento do país. As outras áreas, nós temos muitas questões que precisam ser debatidas em relação à privatização. Nós temos que garantir que o Estado atue naquilo que efetivamente precisa. Então, vamos lutar para que não haja nenhum tipo de aumento de impostos. Nada. E aí vem o detalhe muito importante. Eu defendo a reforma política, a reforma da Previdência, a reforma tributária. Mas como fazer isso sem reformarmos primeiro, para dar o exemplo, com o fim dos privilégios? O fim dos privilégios primeiro para os políticos. Nós não podemos mais admitir que um Estado como o Brasil esteja à bancarrota e com os políticos cheios de privilégios. E quem é que pode resolver isso? São os deputados federais. São eles que vão legislar, tanto para colocar privilégios quanto para tirar. Então, esse é o meu compromisso. Acabar com foro privilegiado, acabar com privilégios, todas essas questões. E aí algumas perguntas, mas e se você não conseguir tirar? Porque isso tem que ser uma votação, tem que ser maioria. Bom, eu vou defender essas posições e vou dar o exemplo. Em chegando lá, vou estar colocando à disposição e não recebendo o que é considerado privilégio. É isso que nós temos que fazer para mostrar, dar o exemplo. A educação e a mudança se muda através do exemplo. E, por fim, é claro, além dessas bandeiras, eu defendo uma sustentabilidade econômica, financeira. E aí nós temos que, no país como o Brasil, um país eminentemente agrícola, defender uma agricultura sustentável,
com um meio ambiente equilibrado. Então, defendendo essas propostas, nós temos, é claro, nas nossas redes sociais, que os amigos internautas podem acompanhar através do próprio Facebook, do Instagram e mandando mensagens via WhatsApp para receber. Temos lá os nossos vídeos com todas essas propostas individualizadas. Então, a gente está colocando claro aqui, de forma simplificada, essas nossas propostas, mas você pode acompanhar lá nas nossas redes sociais os vídeos de cada um desses temas que a gente está colocando aqui. Porque é importante, em tempo de rede social, o eleitor ele não pode mais se desculpar dizendo que não vai votar em ninguém, que vai votar em branco, porque não conhece. Hoje precisa fazer isso. E para finalizar, ainda pedir que as pessoas reflitam muito. Nós temos encontrado em nossas caminhadas muitas pessoas que querem votar em branco, querem votar nulo, alguns fazendo campanha para o voto branco e nulo, ainda alegando que as eleições serão canceladas se você tiver 50% mais um dos votos brancos e nulo. Isso não é verdade. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou lançar na segunda-feira que vem nas redes sociais vai falar justamente sobre isso. Não existe. Se você tiver 190 milhões de eleitores no Brasil e apenas 1 milhão votar, seja em que candidato for, esse 1 milhão de pessoas vai decidir o futuro dos 189 milhões que não foram votar. Então, no Brasil, não existe essa possibilidade. Então, vamos participar, não vamos dar chance àqueles candidatos que vêm com o poder do dinheiro, com o poder financeiro. Vamos prestigiar a mudança, a renovação e o voto regional. Tá certo, Anderson. A gente quer agradecer a tua presença aqui, as explicações. Sempre muito importante, né, que os nossos internautas fiquem ligados aqui na nossa página para conhecer os pré-candidatos aqui a deputado estadual, federal, principalmente aqueles que são aqui da nossa região. Obrigada, Anderson. Foi um prazer receber aqui e dizer também que a gente sempre está à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de ter aberto esse espaço muito importante para que toda a nossa comunidade saiba um pouco o que está acontecendo, do trabalho que os pré-candidatos fazem, que a imprensa faz divulgando. Quero desejar sucesso ao trabalho de vocês com todos os demais pré-candidatos, que vocês possam ouvi-los também com atenção para poder escolher aquele candidato que melhor apraz os interesses da nossa comunidade e da sua comunidade também. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tá certo. O primeiro passo, então, é esse, conhecer quem são os pré-candidatos. Você que está aí nos acompanhando, fique sempre ligado aqui no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Até daqui a pouquinho com os destaques da edição.